Bem-vindo ao estudo do Instituto Bíblico Voxer. Estudo número 8, baseado em Mateus capítulo 8 e 9. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo baseado no capítulo 8 de Mateus. Nós já estamos há 8 lições, estudando em cima desse livro, desse evangelho, chamado Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8 juntamente com os irmãos. Então, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 4. É isso mesmo, Isaías 53, versículo 4. E eu começo aqui fazendo uma pergunta para você. O crente, ele pode ficar doente? Se a sua resposta for não, o que significa, então, quando o crente fica doente? Por que ele fica doente? Porque o crente sofre enfermidades. E eu quero aqui começar esse estudo lendo Isaías 53, versículo 4 com você. E o texto diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. De acordo com esse texto aqui, Isaías 53 é uma profecia messiânica, está falando a respeito de Jesus, e o texto diz que certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O que significa esse texto aqui? Será que esse texto está dizendo que Cristo levou na cruz todas as nossas enfermidades e por essa razão nós não podemos ficar enfermos? E se por algum motivo ou alguma eventualidade o crente vier a ficar enfermo, por que ele ficou enfermo? Já que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Se o crente ele estiver então com algum tipo de doença, essa doença então não lhe pertence, porque Cristo levou sobre si na cruz toda a enfermidade. Será que é isso que o texto está dizendo? Será que o texto está afirmando exatamente isso? Nós vamos hoje, à luz do Evangelho de Mateus, considerar esse texto aqui. Talvez você está pensando, o que esse texto tem a ver com Mateus capítulo 8 e capítulo 9? Eu lhe digo que esse texto tem tudo a ver com o capítulo 8 e com o capítulo 9, porque Mateus ele vai dar a correta interpretação deste versículo aqui. Eu começo com esse texto aqui, e a ênfase do estudo nessa manhã é exatamente em cima desse ponto. Por quê? Porque, como vocês têm percebido, eu tenho procurado a cada lição, a cada estudo, eu tento colocar alguma coisa que a igreja tem ensinado errado e eu tento corrigir os problemas, as má interpretações. E hoje eu quero fazer isso em cima desse texto aqui, porque eu já ouvi muitas interpretações, eu já vi muitas afirmações em cima desse texto aqui. E eu quero talvez aí ajudar alguns irmãos que possam ter uma compreensão equivocada desse texto aqui. Eu já ouvi pessoas afirmarem para outras pessoas que estão enfermas: olha, você tem que determinar a sua cura, você tem que negar a sua doença, porque essa doença não é sua, Cristo já levou na cruz a sua doença. E às vezes eu vejo irmãos aconselhando outros irmãos a não procurar médico, a não tomar medicamento, drogas, e com a afirmação de que se eles fizerem isso, se o crente for ao médico ou se o crente tomar o remédio, esse crente está duvidando e não está tendo fé, e por isso então a enfermidade permanecerá sobre ele. Isso é uma compreensão equivocada. E nós vamos entender hoje, à luz das Escrituras, o que acontece aqui, do que o profeta Isaías estava falando quando mencionou esta profecia. Ok? Então, se preparem aí. Você vai descobrir se você pode ou não ficar doente. E se acontecer de você ficar doente, o que você deve fazer. Nós vamos entender isso aqui, então, à luz desse texto.
Eu começo aqui porque os defensores da teologia da prosperidade, ou seja, da confissão positiva, o que é isso aqui? Teologia da prosperidade, confissão positiva, é, a ênfase da teologia neopentecostal, teologia é até meio que sarcástico, porque teologia não tem nada. Os ensinamentos da teologia da prosperidade, ou seja, do movimento neopentecostal que abraçou essa corrente chamada confissão positiva, que também é conhecido como teologia da prosperidade, e vocês bem já devem ter ouvido muitos comentários, muitos pastores. É só você ligar a sua televisão e você vai ver essa doutrina, essa falsa doutrina, esse ensinamento sendo propagado pela televisão. O que a teologia da prosperidade ensina? Basicamente, a teologia da prosperidade ensina que o crente não pode ficar doente e também que o crente tem que ser próspero, tem que ser rico, tem que ter muito dinheiro, tem que ser abastado. E se isso não acontecer, você está com falta de fé, talvez você não está sendo fiel nas contribuições que é exigido de determinadas igrejas. Essa ideia de confissão positiva surgiu da onde? A igreja neopentecostal abraçou a ideia da confissão positiva. Mas da onde que veio essa ideia de confissão positiva? A confissão positiva ela teve origem numa seita chamada Ciência Cristã. Então observe que veio a partir de uma seita chamada Ciência Cristã. Então os teólogos da prosperidade abraçaram aqui um ensinamento vindo de uma seita. E que diz basicamente que o crente não pode ficar doente, que se o crente ficar doente, ou ele não teve fé, ou ele está em pecado. Por isso, esse crente estará sofrendo as enfermidades. Quem aqui no Voxer já não ouviu a expressão "você tem que determinar a cura"? Você precisa determinar a cura. Por quê? Por que se usa essa expressão? Primeiro, porque entende que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Em segundo, essa teologia positiva, essa confissão positiva, ensina que você precisa manifestar através das suas palavras a cura, você precisa determinar. A ideia básica por trás disso aqui é que essa ciência cristã, essa seita chamada ciência cristã, ela ensina que todo crente é como um pequeno Deus, ou seja, você é um Deus em miniatura, um Deus um pouco menor que o Deus Pai, tá certo? Segundo Kenneth Hagin, que é um dos cabeças dessa doutrina, ele chegou a afirmar que nós temos uma posição superior à de Jesus Cristo. Isso é um absurdo tremendo. Mas essa seita, esse ensinamento, ensina que você é um Deus. Então, Deus, como é que ele criou o mundo? Como é que ele cria o universo? Através do poder da sua palavra. Então, a palavra de Deus tem poder a ponto de criar o universo. E você, então, sendo um Deus diminuído, né, um Deus um pouco menor, você também tem poder nas suas palavras. Quem já não ouviu essa expressão, a palavra tem poder, saiba que essa expressão não é uma expressão que você encontra nas escrituras, não é uma doutrina bíblica. E isso teve origem nessa seita. E isso aqui, essa doutrina, esse ensinamento invadiu a igreja de maneira muito sutil. Talvez você fale, eu nunca vi isso na minha igreja. Mas você já ouviu um ministro de louvor falando assim, na hora da administração, ele está lá, de repente, ele fala para você, como é que é a expressão? Tem uma expressão que é muito comum usada pelos ministros de louvor, que até eu ouvi isso domingo numa igreja que eu fui visitar. Como é que é? Me deu um branco agora, daqui a pouco essa expressão vem aqui. Então, mas a ideia básica é que o crente ele tem esse poder nas palavras. Deus cria tudo a partir da sua palavra e você precisa, então, através da sua palavra, determinar coisas, determinar curas, porque a sua palavra tem poder, afinal, você é o mini Deus.
Você já brincou com algum irmão? Tipo, assim, o meu irmão, você é burro, por exemplo, né? Você chama o irmão de burro e ele fala assim pra você, tá amarrado em nome de Jesus. Se você fala assim, meu irmão, olha, você vai morrer, hein? Cuidado que você vai morrer com esse braço. Você faz uma brincadeira com o irmão e o irmão já dá um berro na sua orelha, tá repreendido em nome de Jesus. Por que ele faz essa repreensão? Por que ele toma essa atitude? Porque ele acredita que se você não repreender esta palavra, Satanás, ele ganha um espaço, uma legalidade na sua vida e a palavra dele tem poder. Satanás, juntamente com a palavra do irmão que tem poder, virá contra você. Satanás não pode fazer nada contra você, mas se ele vier acompanhado da palavra de alguém, agora Satanás ganha uma legalidade e esse irmão então precisa repreendê-lo. Isso é o que tem sido ensinado por aí e certamente você já ouviu ou já presenciou isso conversando ou brincando até mesmo com o irmão de outra denominação. Isso aqui é fruto dessa seita chamada ciência cristã. Não tem respaldo bíblico, não tem origem nas escrituras. Então, isso aqui deve ser, obviamente, rejeitado por nós. É muito estranho, né? Imagine, a Bíblia fala lá em João 10 que nós estamos seguros, estamos na palma da mão de Deus, ninguém pode nos arrebatar. Tá lá, Satanás não pode fazer nada contra você, ele vai tentar lutar contra você, você está seguro nas mãos de Deus, mas se alguém pronuncia uma palavra, aí Satanás arranca você da mão de Deus e Deus simplesmente não pode fazer nada. Isso aqui é muito estranho, é muito complicado de entender. Lendo um livro que trata a respeito desse assunto, um dos defensores dessa confissão positiva narra que certa vez ele estava conversando com Jesus, numa conversa particular, num bate-papo, estava conversando com Jesus e de repente aparece um demônio como que um macaco, imitando um macaco, fazendo barulho de macaco. Essa aqui é a verdadeira ideia de macaco que o Paulão fala. E esse demônio ficou atrapalhando a conversa de Jesus com ele. E Jesus estava tentando falar e o irmão, um pseudo-irmão, tentando ouvir, tentando entender Jesus, ele esperando que Jesus fizesse alguma coisa, expulsasse, repreendesse esse demônio, esse macaco, e Jesus não fazia absolutamente nada, permanecia em silêncio, até que ele não aguentou e a repreendeu em nome de Jesus e expulsou esse macaco. Esse macaco foi embora, repreendido. Aí Jesus pega e diz para ele assim: ainda bem que você fez isso, porque se você não repreendesse, eu não poderia fazer nada. Ou seja, Jesus estava com suas mãos atadas, o seu poder estava agora limitado, porque ele entregou esse poder nas suas mãos. Isso aqui é mais um fruto dessa falsa teologia da prosperidade que você encontra nas igrejas como Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, na igreja do R.R. Soares, e essa ideia tem entrado sutilmente em algumas igrejas. O que eu estava falando do louvor é a respeito do irmão estar ministrando e falar: declara isso. Essa expressão declara, talvez esse irmão, quando está no louvor, cantando essa canção, e no meio da ministração ele diz: declara tal coisa, declara para o seu irmão, vira para o seu irmão e declara isso. Talvez o irmão, inocentemente, ele simplesmente está copiando o que ele ouviu, a maneira de ministrar de alguém. Mas essa expressão declara teve também origem nessa teologia, nessa falsa teologia. É a ideia de que você precisa declarar palavras de bênção sobre as pessoas, porque a sua palavra, quando ela é proferida, então ela toma uma força, um poder no mundo espiritual e ela é capaz de mudar todas as coisas. E a base principal desses teólogos da prosperidade com relação às curas e demais coisas está
baseada no texto de Isaías que nós acabamos de ler. Isaías 53 não ensina que o crente não pode ficar doente. O que esse texto está nos ensinando? Bom, por que primeiramente eu estou mencionando esse texto aqui que parece que não tem nada a ver com Mateus 8 e 9? Se você olhar para o versículo 16 do capítulo 8, você vai ver que Mateus ele faz uma menção desta profecia aqui e ele mostra como é que essa profecia se cumpriu e por isso eu comecei por ela. Versículo 16 diz que ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Observe que no capítulo 8 e 9 você vai ver muitas curas, Jesus curando diversos enfermos, expulsando os demônios. E aqui no versículo 16 ele mostra isso. E no versículo 17 ele diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, Mateus ele cita essa profecia messiânica, como nós já vimos ao longo desse estudo, que Mateus está constantemente citando uma profecia do Antigo Testamento, porque os seus leitores originais eram judeus e ele queria mostrar, apresentar Jesus como o Messias. Então, ele deveria se enquadrar em todas as profecias. E aqui, não diferente, ele faz essa menção desta profecia de Isaías. Quando nós falamos em profecias, quando você olha para uma profecia do Antigo Testamento, ou até mesmo do Novo Testamento, você tem que entender que algumas profecias elas se cumprem totalmente, ou seja, 100% daquilo que é profetizado se cumpre totalmente num único período, mas também existem profecias que se cumprem parcialmente. Se você ler Joel, a profecia de Joel relacionada ao dia de Pentecostes, você vai perceber que a profecia de Joel se cumpre parcialmente. Lá na profecia de Joel, fala que o sol escurecerá e mostra alguns efeitos, efeitos cósmicos que iriam acontecer naquele dia. Só que da ótica do profeta Joel, essas coisas pareciam acontecer no mesmo dia. Mas, ao olhar para o Novo Testamento, nós percebemos que uma parte dessa profecia se cumpre em Atos 2. E ainda resta uma outra parte para se cumprir. E existem aquelas profecias que ainda não se cumpriram, como, por exemplo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui diante de nós, esta profecia de Isaías, da ótica de Mateus, é uma profecia que foi cumprida. Então essa é uma profecia que se realizou enquanto o Messias, o Cristo, estava presente na terra. O que Isaías estava dizendo nesse texto aqui? O que se referia a esta profecia? Essa profecia queria dizer que os crentes não ficariam doentes? Não. Esse texto está simplesmente mostrando que quando o Messias viesse, quando ele habitasse nessa terra, ele curaria várias enfermidades. Seria um sinal de que aquela pessoa que estava se intitulando Messias era de fato o Messias, era apto para ser o Messias. Um dos sinais era que ele curaria as enfermidades, as doenças do povo. Mateus ele olha para isso aqui, ele olha para as curas que Jesus realizou e ele fala: hoje se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, profecia cumprida. Essa profecia não diz respeito a você, essa profecia não significa que você não vai ficar doente, significa simplesmente que quando Cristo viesse, curaria muitas enfermidades, comprovando assim a sua messianidade, a sua credencial de Messias. Então é isso que o texto mostra. O crente, ele fica doente? Claro,
Paulo ficou doente, Trófimo ficou doente em Mileto, Timóteo tinha enfermidades no estômago, e nós vamos ver isso dentro das Escrituras. Por que que Paulo não fala para Timóteo, olha Timóteo, essas enfermidades no seu estômago aí, você está com falta de fé, ou você precisa determinar, hein, meu irmão? Ele diz, não, toma um pouco de vinho por causa das enfermidades no seu estômago. O próprio Paulo ficou enfermo e não houve aqui uma consideração pela sua falta de fé ou algo do tipo. Simplesmente adoeceu. Todos nós ficamos doentes. Todos vocês, se não estão doentes agora, certamente um dia ficarão enfermos. E quando isso acontecer, você deve sim buscar remédio, medicamento na medicina. Você deve orar, sim. Você deve pedir a oração aos seus irmãos, sim, você deve. Mas você também deve procurar medicação e medicamento. Isso não é falta de fé. A ideia não é essa aqui. Tá ok? Então aqui eu comecei com esse texto aqui. Eu comecei mostrando isso aqui. Talvez você creia nisso. Talvez essa ideia de confissão positiva, de poder da língua, de determinar. Talvez você aprendeu isso na igreja que você esteve no passado. Mas eu quero que você olhe para as Escrituras com muito carinho, com muito cuidado. Analise à luz da Bíblia o que eu estou falando. E se de fato você não encontrar base bíblica para tal afirmação, rejeite isso o mais rápido possível, tá ok? Então, essa é aqui essa primeira consideração que eu quero fazer, essa introduçãozinha básica. Bom, nós vamos então agora entrar no capítulo 8 e 9. Eu não vou entrar em todos os detalhes dos textos, mas eu quero mostrar que o capítulo 8 e o capítulo 9, esses capítulos estão ligados ao capítulo 6 e 7. Na verdade, ao capítulo 5, 6 e 7. Como nós já estudamos na vez passada, Mateus mostra a autoridade do Messias pela profundidade dos seus discursos. Então, o Sermão da Montanha é o Messias mostrando os estatutos do reino. Como é que os súditos do rei deveriam se portar. Então é pronunciado o sermão que está no capítulo 5, 6 e 7. Mas esses capítulos estão intimamente ligados ao capítulo 8 e 9, no relato das curas que aparecem nesse texto aqui. Mas como é que esses textos estão ligados? Ao olhar assim despercebidamente, você não vai perceber uma ligação. O que acontece? Então volta aqui no capítulo 7, no verso 22 e 23, capítulo 7, volte um pouquinho as páginas das suas escrituras, Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nesse texto aqui, Mateus mostra a autoridade de Jesus no juízo da humanidade. Mostra a autoridade de Jesus julgando a humanidade, porque ele conhece o coração. Então ele está mostrando através desse texto que Jesus tem autoridade para tal feito, para fazer juízo, para julgar a humanidade. No versículo 28, agora observe o versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, ou seja, o discurso do Sermão da Montanha, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade. Então, Mateus mostra agora que Jesus tinha autoridade para
ensinar, que o seu ensino era um ensino dotado de autoridade. Então observe que Mateus começa a mostrar a autoridade do Messias através do seu discurso, através da capacidade de julgar a humanidade através dos seus ensinos. Agora, entrando no capítulo 8 e 9, Mateus nos mostra que ele é autoridade sobre os males, ou seja, sobre as doenças. Ele é o Messias e ele tem autoridade sobre essas coisas. O evangelista Mateus, ele começa narrando a história da cura de um leproso. Segue anunciando dentro do evangelho várias curas que se estende até o capítulo 9. Mateus já tinha mostrado curas no capítulo 4, mas aqui ele tem um objetivo específico em anunciar essas curas, essas expulsões demoníacas, esses poderes sobre a tempestade. Mateus aqui dentro desse capítulo tem por objetivo mostrar que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Mateus quer mostrar que todas as promessas acerca do Messias se cumprem em Jesus, comprovando assim que ele é o ungido rei de Israel. Então, ao ler esses capítulos aqui, capítulo 8 e 9, eu quero que você preste atenção nesses fatos, porque esses fatos estão mostrando, comprovando a autoridade de Jesus sobre todos os males que afrontam os homens. Então você vai ver curas de enfermos, leprosos, a cura da sogra de Pedro, que segundo alguns é por essa razão que Pedro negou a Cristo, uma brincadeira sem graça. E nós vamos ver Jesus apaziguando a tempestade. No capítulo 9, ele cura um paralítico. A única exceção aqui que nós temos é a respeito do jejum e a respeito do chamado de Mateus. Então, no capítulo 9, versículo 9, o texto diz assim: E passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que ele, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos. Nós temos aqui a chamada de Mateus. Mateus, ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano era um judeu, lembrando que Israel estava dominado pelos romanos, então era um publicano, era alguém judeu que havia se vendido, ou seja, que estava agora trabalhando para o Império Romano, cobrando impostos dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas. Bom, o que há de errado em cobrar os impostos? Eles teriam que pagar os impostos mesmo. Acontece que os publicanos, na hora de cobrar os impostos, eles sempre cobravam a mais e assim esfolavam os seus compatriotas. Por isso eles eram odiados pelos judeus. Os judeus tinham ódio de um publicano, não se assentava com eles. Por isso eles se escandalizaram com Jesus. Como é que pode? Esse é o Messias, esse daqui é o rei de Israel, e ele se assenta com publicanos, e por isso eles ficaram escandalizados. Na minha opinião, o chamado de Mateus foi o mais complicado, conturbado, foi a decisão mais difícil entre os 12 apóstolos. Na minha opinião, é a chamada de Mateus. Por quê? Bom, Mateus, ele era judeu, certo? Seu nome era Levi, ele era judeu, e agora ele era um publicano. Bom, se ele largasse o publicanismo, jamais os judeus o aceitariam. Então, ele jamais poderia retornar aos judeus, jamais se tornaria um judeu comum. Todos os judeus iriam odiá-lo para o resto da vida. Então, a opção de abandonar o Império Romano seria complicada. Se ele abandonasse o Império Romano,
o Império Romano nunca mais o aceitaria. O que aconteceria com Mateus então, se ele abandonasse o Império Romano? Agora ele seria um judeu odiado pelos judeus, que agora seria um desertor do Império Romano. Ou seja, nem os judeus nem os romanos teriam contato e comunhão com ele, e ele sim, assim ficaria totalmente isolado. De repente, Jesus o chama e pede para que ele o siga. Imagine o que passa na cabeça de Mateus, a dificuldade. Bom, se não der certo, se eu largo aqui o Império Romano e sigo esse homem que está me chamando, se não der certo, o que eu vou fazer da minha vida? Os judeus já não me aceitam mais. E também, se eu abandonar os romanos, também não me aceitarão. Então, a decisão de Mateus em seguir a Jesus não foi uma decisão muito fácil, foi uma decisão muito complicada, porque ele depois, se isso não desse certo, ele não teria para onde correr. Então eu quero encerrar esse texto, esse estudo de maneira bem breve, apenas meia horinha, e eu quero abrir o espaço lá na outra sala para nós discutirmos, para nós acrescentarmos. Eu, na verdade, tinha um estudo um pouco mais aprofundado aqui sobre a teologia da prosperidade, na qual eu ia apresentar aos irmãos essa questão da confissão positiva, do poder da língua. Eu preparei um estudo um pouquinho mais extenso, mas eu penso que eu vou deixar para nós discutirmos essa questão lá na outra sala, porque eu sei que isso aqui é dúvida de outros irmãos, e certamente os irmãos farão perguntas relacionadas a isso aqui. Talvez você está aí influenciado por essa doutrina e você nem sabia. Talvez você tenha aí determinado a cura. Talvez quando algum irmão fala para você alguma palavra que parece ser uma maldição, você fica desesperado, você repreende, e talvez você tenha tomado essas atitudes equivocadas. E eu abro espaço para você expor talvez a sua experiência lá na outra sala, sem vergonha, sem ter timidez. Eu confesso para os irmãos que eu já conversei com uma doença que eu tive no passado. Quando eu tive uma enfermidade, eu trocava ideia com ela, parecia um retardado. Falava para a doença: olha, você tem que sair, doença, você não, esse corpo aqui não te pertence, Jesus já levou você na cruz, né? Você não deveria estar aqui, e etc e tal. E então eu conto aqui minha experiência, né? Eu já fiz isso uma vez. E você pode aí contar as suas experiências também, para poder edificar e ajudar aos irmãos. O que eu sinto pena e eu fico lamentando é que nós questionamos as atitudes dos testemunhos de Jeová com relação à doação de sangue. Testemunho de Jeová, ele deixa o seu próprio filho morrer se ele precisar receber uma doação de sangue. E nós criticamos isso veementemente, né? Nós, com toda a força, nós criticamos essa ação, nós não concordamos. Só que o meio evangélico, os cristãos, eles estão fazendo a mesma coisa. Quando alguém está enfermo, ao invés de você levá-lo ao médico, ao invés de você medicá-lo, você diz: não repreenda a sua enfermidade, tenha fé, não tome o medicamento e você ficará são. Se a doença vier, você deve negar a doença até o fim. E por essa razão, muitos crentes, muitas pessoas têm sofrido e até mesmo têm sido levada à morte por falta de medicamento. E não faltam histórias no YouTube por causa disso aqui. Então, criticar os testemunhos de Jeová é muito fácil. Agora, consertar o problema que está no nosso meio é outros 500. E nós estamos aqui com esse intuito de tentar a consertar essa dificuldade que nós percebemos dentro da igreja moderna. Aconteceu um caso nos Estados Unidos de um menininho que tinha que tomar insulina várias vezes ao dia. Ele foi em um desses cultos neopentecostais e chamaram o menino lá à frente. Os pais levaram o menino à frente, mas quem devia ter uns 7, 8 anos,
E perguntaram aos pais: você crê que Jesus pode curá-lo? Sim, creio. Você crê mesmo? Não creio. Então Jesus vai curá-lo. E os pais voltaram para casa, aquele dilema, né? Puxa, e agora? Jesus curou? Sim, Jesus curou. Aí chegaram em casa, o menininho, como de costume, já foi direto pro armário pegar a sua insulina e o pai disse: olha, não, o que você está fazendo? Não, não se esqueça, Jesus já te curou. E o menininho então ficou sem tomar o seu medicamento, a sua insulina. Bom, começou a passar mal, começou a urinar muito, a suar, a ter problemas graves, a passar mal e precisava do seu medicamento. Mas os pais, não, Jesus já curou essa doença aqui, não, essa doença não existe. Isso aqui Jesus já curou, hein? Já levou na cruz. E o menino indo de mal a pior, cada vez piorando mais, e os pais não medicavam a criança, até que a criança veio a óbito. E os pais ficaram totalmente revoltados com essa doutrina, com esse ensinamento, e você pode assistir isso também no YouTube. E o que eu quero dizer é que é lamentável o que está acontecendo no meio das nossas igrejas evangélicas, simplesmente porque falta conhecimento. Se o povo estudasse de fato as Escrituras, perceberiam que Isaías não está falando que o crente não ficaria doente e que simplesmente era uma comprovação da credencial do Messias. Então, se você vê alguém citando esse texto, ou alguém crendo no poder das palavras e usando isso contra você, você agora tem a responsabilidade de ensinar com amor, com carinho, este irmão. Nós precisamos urgentemente voltar às Escrituras e nós precisamos urgentemente levar os nossos irmãos às Escrituras. Talvez você olhe para as Escrituras, o capítulo 8 e 9, Jesus realizou diversas curas. E será que Jesus não pode realizar curas hoje? Será que Jesus não pode me curar da enfermidade que eu tenho? Sim, se ele quiser curar, ele pode curar. O que nós percebemos é que no Novo Testamento as curas seguiam a Jesus, provando, mostrando assim a sua autoridade sobre as enfermidades, e também era uma comprovação do apostolado, ou seja, os apóstolos também seguiam com esses sinais, colocarão as mãos nos enfermos e os curarão. Era também uma prova do apostolado. Mas se você mesmo observar dentro do Novo Testamento, do momento em que Jesus menciona isso aos seus apóstolos, dos fatos relacionados das curas, até chegarmos no finalzinho do Novo Testamento, nós vamos perceber que gradativamente as curas, os sinais, os milagres, eles foram diminuindo pouco a pouco. Nós observamos que a sombra de Pedro curava. As pessoas levavam roupas para Paulo e as pessoas ficavam curadas. Mas nós vemos que Paulo, quando está orientando a Timóteo, ele já pede para que ele tome remédio e nós vamos ver essa diminuição. Milagres? Nós cremos? Sim, nós cremos. Jesus pode curar. Sim, se ele quiser, ele pode. Mas nós não entendemos que Jesus levou todas as nossas enfermidades sobre si e que nós não podemos mais ficar doentes. Então eu termino aqui trazendo esse alerta aos irmãos. Voltemos às Escrituras urgentemente. Graça e paz a todos e eu espero que vocês contem aí as suas experiências. Conte lá no outro grupo aquilo que você crê, aquilo que você aprendeu, para que nós possamos estar corrigindo ali, à luz das Escrituras. Graça e paz a todos. Um bom dia.